Hoje nós vamos ver aqui, a partir do versículo 15 do capítulo 3 da narração de Lucas. Nós vimos aqui na semana passada o ensino de João Batista. Hoje nós vamos ver a descrição do Cristo. Versículo 15, então. Como o povo, quem fala é Lucas, como o povo estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João, porventura, não seria o Cristo, os judeus estão esperando o Cristo. Então chega aquele homem falando, tocando o coração, como é que eu vou dizer assim, falando da profecia do Messias. Então as pessoas começam a se perguntar se não seria João, porventura, o Cristo. João respondeu a todos dizendo: eu vos mergulho na água. São palavras de João Batista. Eu vos mergulho na água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. O fogo aqui é o quê? Aqui ele está usando dois elementos, não é? A água e o fogo. A água é o Espírito, não é? E o fogo? O fogo é a purificação. Então Jesus veio, conhecereis a verdade vos libertará. Ele veio para nos ajudar nesse processo de libertação, que é o processo de progresso moral, progresso espiritual, onde vamos, através das existências múltiplas, exercitando as suas lições e cada vez mais aprimorando o nosso livre-arbítrio e nos aproximando de Deus, nos iluminando. Como disse Jesus, fazei brilhar a vossa luz. E João continua dizendo assim: a pá está na sua mão para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Todavia, queimará a palha com o fogo inextinguível. Então, o que ele dá a Jesus quando diz que ele virá com a pá? A pá não é a ferramenta que colhe o trigo e joga no fogo? Isto é poder. A pá confere ação a quem a tem. Então, a pá está na sua mão. Deus delegou a Jesus poder para limpar a sua eira e recolher o trigo. O trigo é a parte boa da colheita. Recolher o trigo no seu celeiro. Todavia, queimará a palha com fogo inextinguível. A palha é a parte que não serve. Se nós fôssemos usar essa imagem para nós, seres humanos, olha, nós não estamos nesse processo de purificação, como o mesmo João nos diz aqui, ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. Ah, eu falei na água, foi? Não, desculpa, ele, João, é na água. Mas Jesus mergulhará no Espírito Santo e no fogo. Eu falei Espírito Santo, gente? Não, né? Eu falei o quê? Vocês lembram? Eu só falei água e fogo, não falei Espírito Santo? Não, pulei, olha. Ele vos mergulhará no Espírito Santo. Olha, se nós melhoramos, se nós temos, olha só, se nós escolhemos Jesus, nós estamos nos esforçando. Aonde está a nossa sintonia? Melhora? Melhora. Estamos mais acessíveis aos bons espíritos? Os bons espíritos vão nos ajudar e vão nos usar para que façamos o bem no mundo? Então, é esse contato, porque naquela época, quem é que estava nessa condição? Os sentimentos eram muito instintivos ainda, primários ainda. Vamos lembrar das leis de Moisés, que eram duras, eram severas, porque o espírito ainda era muito rude. O espírito era rude, não era pessoa. O encarnado, o próprio espírito era extremamente infantil, na sua fase ainda infantil. Então vieram não só o decálogo, a primeira revelação das leis de Deus, mas as leis de Moisés para conter todas aquelas tendências primitivas daquele povo. Bom, então, quando nós começamos, e João nos diz, não é? Nos mergulhará no Espírito Santo, ele não vai trazer a verdade? A verdade vai sendo por nós tomada aos poucos. Nós estamos nesse processo de conhecer, é um processo longo, mas nesse processo, com o nosso esforço, com
com a nossa vontade atuante, nós vamos melhorando. E nos momentos em que estamos mais fortalecidos, mais em prece, buscando a prece, então, é aquele momento em que mais estamos em contato com o alto. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo são as instâncias superiores da espiritualidade. Então, nós podemos nos colocar em ligação com essas instâncias e elas virem em nosso auxílio, nos inspirando, nos guiando. Jesus diz assim, em determinado momento, que quando nós estivéssemos num momento em que fôssemos acusados, pelo seu nome, em que estivéssemos ali sendo confrontados, que nós confiássemos e falássemos. E quem falaria por nós seria o Espírito Santo. Isso quer dizer que a nossa fala é inspirada. Não sei se já passaram por isso, mas tem momentos em que nós temos que ter conversas, situações, resolver situações muito, muito, muito difíceis. E buscamos a prece antes. Senhor, ajude para que naquele momento, eu fale refletindo a vontade de Deus e não a minha. Olha, o que sai daí é algo que depois a gente fica assim, não fui eu que disse, não fui eu. Olha só, olha o tom, olha o conteúdo do que foi dito. Então, nós percebemos o quanto nós somos mais diretamente usados pelo alto. Porque ao alto convém que o bem se instale na terra. Ao alto convém que o bem se instale na terra. Então, se nós estamos fazendo a nossa parte, mas é tão pouquinho que eu faço. Mas se cada um fizer o seu pouquinho, o mundo muda? Muda. Nós mudamos. Se todo dia eu fizer o meu pouco. E o meu pouco eu sei que é muito. Porque nós sabemos como somos difíceis. Nós sabemos o quanto às vezes temos que segurar nossas tendências não muito nobres às vezes. Queremos cobrar ao invés de compreender, queremos acusar ao invés de ter paciência, queremos nos irritar ao invés de nos acalmar, não queremos às vezes. Então, é muito difícil, isso nos exige muito. E esse é um trabalho gigante. Quem sabe o que segura dentro de si mesmo, sabe que isso não é um trabalhinho pequeno. Mas esse é um trabalho que eu faço dentro de mim, mas como é que a gente muda o mundo? A gente muda o mundo assim, fazendo a nossa parte. Cada um fazendo a sua parte. O mundo é luz. Agora, se nós dissermos, para que eu vou fazer e ninguém faz? Vai demorar para mudar. A gente está esperando o outro melhorar para eu melhorar? A gente está esperando o outro fazer a parte dele para então eu fazer a minha? E às vezes isso dentro de um lar acontece, não é? Os irmãos fazem, não faz, também não faz. Às vezes o filho chega em casa dizendo assim, ninguém fez o dever de casa, também não fiz. Eu não tirei nota boa, mas também ninguém tirou. Então a gente vai se nivelar por baixo, não é? Vamos ficar bem, porque afinal está tudo ali mal levado, se a gente tiver mal levado também. Qual o problema? O problema é a nossa consciência, a gente tem que lidar com a gente mesmo, porque a gente sabe que se a gente prestar atenção, principalmente quando a gente já se aproximou de Jesus, se a gente começar a prestar atenção, como a gente pode melhorar? Vejamos lá, vamos voltar para João. A paz está na sua mão, sim, ele tem poder, para limpar a sua eira. Qual é a eira de Jesus? A eira de Jesus é o mundo. Na eira fica toda a colheita. Na eira fica o trigo e a palha. Então ali, na eira, ele com a pá, ele recolhe o trigo e coloca no celeiro. Ali na eira, ele com a pá, recolhe a palha e leva ao fogo. E aqui João ainda diz, um fogo que não se extingue, que não apaga. Esse é o fogo do progresso. Nós estamos submetidos a uma lei. Ou nós progredimos, ou nós progredimos. Pode ser que eu não progrida. Não, eu não sou um ser alheio à lei. Eu estou, como todos os filhos de Deus, incluído na lei. Sendo assim, esse é o processo. Todos nós seremos um dia ovelhas do pastor. Todos nós seremos um dia o trigo do Senhor. Mas isso no todo. Mas dentro de nós ainda não somos de todo trigo, somos? Não. Quando formos só trigo, seremos espíritos puros. Só tem trigo. Como espíritos imperfeitos, tem mais palha do que trigo. Tem mais palha do que trigo. Como espíritos bons,
tem mais trigo do que palha. Como espíritos puros, só tem trigo, não tem palha. Sendo assim, Jesus veio para limpar a nossa eira também. Nós encarnamos, e reencarnamos, e reencarnamos, e a cada reencarnação, vamos nós também buscando aumentar o trigo, diminuir a palha. Por quê? Porque a própria reencarnação é colocar a nossa palha no fogo da purificação. E aí, quando termina, pesa-se lá de novo, e a tendência é o quê? Cada vez mais termos o trigo e a palha diminuindo. Acabamos de dizer que, como espíritos imperfeitos, a palha é maior do que o trigo. Por quê? Espíritos imperfeitos, o mal, a imperfeição, ainda é maior no coração humano do que a perfeição. Certo? Então, daí tem mais palha do que trigo. Os espíritos bons, eles têm mais bem do que mal ou imperfeição no coração. Daí eles terem já mais trigo do que palha. Então, nós estamos nesse processo. E este processo que nos coloca neste fogo da purificação é o próprio processo encarnatório, que é uma bênção para todos nós. Já imaginou se nós tivéssemos apenas uma encarnação para fazer isso? Quem se salva? Não sei quanto vocês, mas eu já sou lerda pela própria natureza. Uma já é mesmo, não teria como. Muito bem, nós estamos aqui agora entrando no versículo 18, já terminamos com a fala de João Batista. Agora volta Lucas e diz assim: exortando também, com muitas outras palavras, evangelizava o povo. Então, João via que estavam lá comentando, será que ele é o Messias? Então ele foi e disse muito bem. A parte dele, ele é o precursor, o que fala sobre o Messias, o que avisa da chegada do Messias, mas ele mesmo não é. Ele deixa muito claro que ele não era digno de desatar as sandálias. E Jesus vai dizer que João, ele é o mais, como é que eu vou dizer assim, o mais evoluído de todos os homens. Ou seja, de todos os homens da terra, João estava acima de todos, sendo que estava abaixo dos anjos. Então, ele é um espírito. Quem é que fica abaixo dos espíritos puros? Logo abaixo dos espíritos puros. Vamos lá, esse é Livro dos Espíritos. Quem está acompanhando o estudo, questão número 100. São os espíritos superiores. É a segunda classe. Segunda ordem, espíritos bons, mas é a mais elevada classe dos espíritos bons. Acima desta classe, espíritos puros. Então, Jesus diz, ele não é um espírito puro, mas é um espírito superior. Imagina, há 2000 anos na Terra. Chegar um espírito como João Batista. E quem o olhava via um homem rude, simples, né? Mesmo, rudimentar. Falava de uma forma direta, enérgica, um espírito superior. Esse era João. Evangelizava já o povo. Como é que ele podia evangelizar o povo se Jesus ainda não tinha começado a trazer o evangelho? Pensaram nisso? Ora, o evangelho é a segunda revelação das leis de Deus. Mas já havia uma revelação das leis de Deus, não havia? Já havia. A primeira revelação das leis de Deus. Então já havia os 10 mandamentos. Olha, que os 10 mandamentos, vamos imaginar um espírito como João, falando sobre cada um, porque os 10 mandamentos são muito sucintos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça. Agora, coloca alguém para falar sobre cada uma daquelas leis para o povo. Queria ser algo assim extremamente sublime. João Batista, já dissemos aqui, repetimos, ele tinha seguidores, ele tinha discípulos, melhor dizendo. Ele tinha seguidores na rede social. Ele tinha discípulos, aqueles que o seguiam para aprender com ele.